Página 106, tema 1. Características das plantas. Características gerais das plantas. Atualmente, são conhecidas cerca de 250 mil espécies de plantas. Esses organismos possuem grande diversidade de formas e cores, porém, compartilham algumas características. São seres pluricelulares e eucarióticos, ou seja, são constituídos de mais de uma célula e essas células têm núcleo delimitado por membrana e vários tipos de organelas. São também denominados autotróficos, pois são capazes de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Prestem atenção nas imagens a seguir. Então, nós temos aí alguns representantes das plantas. Na letra A, nós temos o musgo da espécie Tortura muralis. Na letra B, um licopódio, que é da espécie Lycopodium clavatum. Na letra C, uma araucária, da espécie Araucária angustifolia. E na letra D, um tomateiro, da espécie Solano lycapersicum. Página 107. As células das plantas. As células eucarióticas são constituídas de membrana plasmática, núcleo com material genético e citoplasma, no qual se encontram diversos organoides ou organelas celulares. Além dessas estruturas básicas, as células vegetais apresentam algumas características particulares, como a parede celular, os vacúolos bem desenvolvidos e os plastídeos ou plastos. A parede celular é uma estrutura localizada externamente à membrana celular. É constituída por substâncias como a celulose e a lignina, que conferem rigidez e suporte à célula e, consequentemente, à planta. Os vacúolos são organoides em forma de bolsa que armazenam substâncias como a água e sais minerais. Os plastídeos ou plastos são organoides que recebem nomes específicos dependendo do pigmento ou da substância que armazenam, como os cloroplastos, os cromoplastos e os leucoplastos. Os cloroplastos, por exemplo, são plastos que têm clorofila, pigmento verde. São encontrados nas folhas e nos caules verdes. Os cromoplastos geralmente contêm pigmento amarelado ou avermelhado e são encontrados nas flores, em folhas velhas, em algumas raízes ou nas cascas e polpas de certos frutos. Já os leucoplastos não são pigmentados e armazenam substâncias nutritivas, principalmente amido. Costumam ser encontrados em partes da planta que estocam materiais, como certos tipos de raízes e caules. Prestem atenção nessa imagem da célula das raízes de uma planta aquática. Então, essa planta, ela se chama Espiradella oligorrhiza. Então, nós podemos observar nas cores azul, é observado o quê? O núcleo dessa planta. Na cor verde, são os cloroplastos, que possuem o quê? A clorofila. No amarelo, as mitocôndrias. Vocês devem se lembrar que as mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiração celular. E em preto, a parede celular, que confere rigidez e dão suporte à célula e à planta. Vamos prestar atenção na explicação. Então, na biologia, a ciência responsável pelo estudo das plantas é denominada botânica. Vamos prestar atenção nos itens que formam essa célula vegetal. Então, nós temos a parede celular, que é também chamada de parede celulósica. É uma estrutura de celulose resistente e flexível, que delimita as organelas celulares numa célula vegetal. Então, quer dizer que delimita, ela faz uma demarcação de cada organela, a parede celular. Ela protege a célula. As funções da parede celular, ela funciona como um filtro na célula vegetal e também vai proteger essa planta contra a entrada excessiva de água. Os vacúolos são estruturas celulares envolvidas por membrana plasmática, comum em plantas, protozoários e animais. Plastídeos ou plastos são organelas celulares encontradas em plantas e elas são classificadas de acordo com o pigmento que possuem.
Os cloroplastos, eles são plastos mais conhecidos, apresentam a coloração verde graças à clorofila. E é nessa organela que as plantas realizam a fotossíntese. Cromoplastos, responsáveis pela coloração das flores, frutos, raízes e folhas velhas, que apresentam tons de amarelo a vermelho. Então, o cromoplasto, que vai dar a cor às flores, por exemplo, ele é muito importante, principalmente para atrair os polinizadores. O que são polinizadores? São alguns animais, como por exemplo insetos, abelha, o marimbondo, alguns pássaros, como o beija-flor, as borboletas, que vão fazer o quê? Elas vão retirar o pólen das plantas para levarem para outras regiões, para outros locais. Então, a polinização é muito importante para a perpetuação da espécie dessa planta. E é graças à ação, à cor dessas plantas e o perfume que elas exalam que são atraídos, que atraem, na verdade, os polinizadores. Nós temos os leucoplastos, que são plastos que não apresentam nenhum tipo de pigmento. Eles são encontrados normalmente em partes da planta que não estão em contato direto com a luz. Página 108. Os tecidos das plantas. As células e os tecidos das plantas apresentam características que as diferenciam de outros grupos de seres vivos. Nos seres vivos pluricelulares, como as plantas, as células desempenham funções definidas e atuam de modo integrado, formando os tecidos. Na maioria das plantas, há diferentes tipos de tecidos, de revestimento, sustentação, condução e crescimento. As células que compõem o tecido de revestimento são achatadas e formam uma ou várias camadas. Esse tipo de tecido protege a superfície da planta, evitando a perda excessiva de água. As células do tecido de sustentação possuem paredes grossas e sua função é dar suporte e proteção aos órgãos das plantas, principalmente as de pequeno porte. A parede celular das plantas de grande porte, como as árvores, geralmente contém uma substância, a lignina, que confere maior sustentação ao organismo. Os tecidos condutores são responsáveis pela condução de substâncias para várias partes da planta. Existem dois tecidos condutores, o xilema e o floema. Esses tecidos têm diversos tipos de células, muitas das quais são semelhantes a tubos finos. O xilema conduz a seiva mineral, rica em água e sais minerais, das raízes para todas as regiões da planta. Já o floema conduz a seiva orgânica, rica em açúcares, geralmente das folhas até outras regiões da planta. As células que formam o tecido de crescimento se dividem continuamente, também chamado de tecido meristemático, é responsável pelo crescimento da planta e está presente nas pontas dos caules e das raízes. Observem aqui a imagem, alguns tecidos das plantas. Então, na letra A, nós temos o tecido de revestimento. Na letra B, nós temos o tecido de condução. Na letra C, o tecido de crescimento. E temos também o tecido de sustentação. Vamos prestar atenção na explicação. Então, falando um pouquinho aí dos tecidos que fazem o revestimento da planta, né, os tecidos condutores, crescimento e sustentação. Então, o tecido de revestimento, como o próprio nome diz, ele reveste a planta e a protege da perda excessiva de água, principalmente plantas de ambientes em que a água é escassa. Então, em ambientes muito secos, em que tem pouquíssima água, a planta ela não pode se dar ao luxo de ficar perdendo água. Então, o tecido de revestimento, ele faz esse papel de proteger a planta contra a perda excessiva da água. Tecido de sustentação. Esse tecido, ele dá o suporte à planta e proteção aos seus órgãos. Existem dois tecidos de sustentação, o colênquima e o esclerênquima. Tecidos condutores, como o próprio nome já está falando, eles são responsáveis pela condução das substâncias para várias partes da planta.
Então, nós vamos ter dois tecidos de condução aí, o xilema e o floema. E nós temos, por último, o tecido de crescimento, que ele vai se dividir continuamente, ele é também chamado de meristemático, e como o próprio nome já diz, ele é responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento da planta. Principalmente, ele está presente nos caules e nas raízes. As atividades para a nota dessa aula serão feitas online.